O assunto de hoje, câimbras repetidas. Por que será? Existem problemas relacionados às câimbras? Existem detalhes que você não sabe que pode estar gerando problemas na sua saúde? Existem coisas que você acha que a câimbra é uma coisa normal? Bom, olha só. Câimbras repetidas podem ser mais do que apenas desconfortáveis. Elas podem indicar problemas de saúde subjacentes e ter consequências mais graves. Você pode ter deficiências nutricionais, como desidratação, falta de líquidos no corpo pode causar cãibra, ou seja, se você está desidratado, se você não consome líquidos adequadamente. E a desidratação severa pode levar a complicações como o desequilíbrio eletrolítico, ou seja, entre o equilíbrio entre os eletrólitos orgânicos. Problemas circulatórios. A má circulação, que é uma condição de uma doença arterial periférica, pode atingir o fluxo sanguíneo para os músculos, causando câimbras e indicando problemas vasculares sérios. Distúrbios neuromusculares. Doenças neuromusculares, como esclerose lateral amiotrófica ou distrofia muscular, pode se manifestar através de câimbras frequentes. Gente, eu não estou dizendo que você tem a doença, pelo amor de Deus. Eu estou mostrando que esses sinais da cãibra pode ser um problema que você não está achando que é uma coisa simples. Às vezes não é. Compressão nervosa. Problemas como hérnia de disco podem pressionar nervos e causar câimbras recorrentes. Sobrecarga muscular. Quando você excede no seu exercício físico, ou seja, o treinamento intensivo sem tempo de recuperação adequado pode causar câimbras. Você tem que se exercitar e você tem que ter descanso. Intensidade, descanso. Intensidade, descanso. E causando, inclusive, risco de lesões musculares. Doenças sistêmicas, como doenças renais, por exemplo, são problemas renais que podem levar a acúmulo de toxina no sangue e desequilíbrios eletrolíticos, causando câimbras. O diabetes, níveis altos de açúcar no sangue podem danificar nervos e vasos sanguíneos, contribuindo para as câimbras. Efeitos colaterais de medicamentos. Alguns medicamentos, como diuréticos, medicamentos para pressão alta ou estatinas, podem causar câimbras musculares com efeito colateral. Risco de quedas e lesões. Câimbras podem ocorrer durante atividades diárias ou exercícios, aumentando o risco de quedas ou lesões, porque é uma dor intensa, é uma contração involuntária dos músculos. Isso pode acontecer especialmente em pessoas idosas. Então, para evitar as complicações associadas às câimbras repetidas, é importante identificar e tratar a causa subjacente. Isso pode incluir ajuste na dieta, hidratação adequada, avaliação dos medicamentos que você faz uso em casos mais graves, tratamentos e condições que você deve ter o seu profissional de saúde para te dar esse apoio. Ok? A gente fez um resuminho aqui rápido para a gente começar a bater esse papo. Bom, as câimbras musculares repetidas podem causar sérios problemas de saúde se não forem tratadas corretamente. Elas podem indicar deficiências nutricionais, ou seja, são os desequilíbrios eletrolíticos, aquilo que você consome, o alimento que você está consumindo, a qualidade do alimento que você consome, problema de hidratação. Novamente, a gente entra no mesmo aspecto, conversando sobre o mesmo problema. Você tem que saber a quantidade de líquidos que você consome. Eu estou falando aqui de água, de frutas que você venha a consumir, de chás, de água de coco, que são importantes que você mantenha a sua hidratação. Gente, nós somos praticamente 80% de água no corpo. E se nós perdemos, nós temos que repor. O nosso hipotálamo, que é o regulador dos líquidos que entram e saem do corpo, tá? Tanto a transpiração, a perspiração, quanto a hidratação, ele começa a informar você que você está com baixo teor de líquidos, a quantidade de líquidos necessárias. Ou seja, você está desidratado. Então, até mesmo algum tipo de condições médicas subjacentes. É importante identificar e resolver a causa da raiz para evitar complicações a longo prazo. O que na verdade, são câimbras? Tá? As câimbras são contrações musculares dolorosas e involuntárias. O que é uma contração involuntária? É aquela que você não domina. Por exemplo, quando eu levanto meus braços aqui, com meus dedos afastados ou unidos,
eu estou fazendo um movimento voluntário. Nós temos músculos voluntários e ações ou contrações involuntárias. Por exemplo, o seu estômago, o seu intestino, o seu esôfago ou outras estruturas do nosso corpo, elas têm contrações. E essas contrações são involuntárias. Elas são regidas pelo nosso sistema nervoso central. O nosso cérebro é responsável por essas contrações. Quando você tem contrações voluntárias, eu estou querendo fazer esse movimento, elevar meus braços, abrir e fechar meus dedos. Essas contrações, as câimbras, são totalmente involuntárias. Elas não são comandadas por você. São por algum motivo na sua saúde que você não está usando adequadamente a boa alimentação, hidratação, excedendo no exercício, que você tem as câimbras. Pela perda de eletrólitos, entra em contração involuntária. Elas ocorrem com frequência em diversas partes do corpo, principalmente nas pernas, braços e no abdômen. Elas são causadas por uma contração repentina e excessiva dos músculos, que pode ser desencadeada por exercícios intensos, se você está exagerando na atividade física que você executa, se você está desidratado, se você está deficiente em alguns componentes nutricionais do seu corpo, principalmente o potássio, que você encontra bastante nas frutas cítricas, na banana e na água de coco. Ou problemas circulatórios, como o problema de varizes, por exemplo. Se você tem varizes, grande quantidade de varizes, você pode ter cãibra. Não estou dizendo que a pessoa tem varizes vai ter sempre cãibra, não é isso. Você pode vir a ter. Por quê? As varizes são vasos que estão com algum tipo de deficiência. Estão fracos, estão com deficiência de válvulas e podendo causar exatamente as câimbras. Causas comuns das câimbras repetidas. Elas podem ter causas comuns, como a baixa quantidade de líquidos que você consome, o desequilíbrio eletrolítico, ou seja, os minerais e os alimentos que você consome, o overuse muscular, ou seja, o excesso de atividade física que você executa, falta de condicionamento físico, você está parado, sei lá, há 6 meses, sem fazer qualquer tipo de atividade física. E naquele dia você acha que tem que fazer a mesma maneira, a mesma quantidade de atividade física que você fazia há 6 meses atrás. Aí você acha que você pode ter um bom aproveitamento e uma qualidade naquilo que você está fazendo, você pode gerar câimbras pela deficiência de eletrólitos. Tá? Estresse térmico, o frio excessivo ou o calor excessivo também pode causar câimbras. O frio excessivo, pela contração grande das estruturas, o calor excessivo, pela perda de eletrólitos e sudorese extrema pela pele, e também outras doenças que podem vir a estar contidas no problema em relação a você, ou seja, a esclerose lateral amiotrófica e a distrofia muscular. Isso é importante que eu vou falar agora, tá? A falta de alongamento adequado e a realização de exercícios intensos sem o devido preparo também são fatores de risco para o desenvolvimento recorrente das câimbras. Para que serve o alongamento? O alongamento é uma forma preventiva à lesão e é uma forma preventiva de câimbras, além de ser uma forma de aquecimento, porque os alongamentos, os exercícios de alongamento, eles são exercícios preventivos e são exercícios de alongamento, eles fazem aquecimento dos músculos, porque eles promovem contração antagônica, ou seja, se você está alongando o seu quadríceps, que é um grupo muscular anterior da sua coxa, a musculatura posterior, ela começa a entrar em contração para evitar um estiramento maior, tá? É um reflexo chamado de reflexo de estiramento, ou reflexo de miotático, reflexo muscular, que nós temos no nosso corpo, tá? Os alongamentos não devem ser superiores para cada região muscular a 30 segundos. Eu posso fazer do lado direito, 30 segundos, passo para o lado esquerdo mais 30 segundos e vou alternando, mas não superior a 30 segundos, senão você vai causar esse reflexo. Consequências das câimbras repetidas. Elas podem ter várias consequências e sérias para a saúde e o seu bem-estar. Elas causam dor intensa, limitam os movimentos e prejudicam a realização de atividades diárias. Isso não é só para quem está praticando atividade física, não, tá, gente? É para o seu dia a dia.
Se você está lá no seu trabalho, se a senhora está fazendo os seus afazeres de casa e de uma hora para outra vêm as câmeras, ela vai prejudicar. Por um tempo você tem que parar, você tem que fazer uma massagem no local, passar ali um álcool ou mesmo uma pomada analgésica, tá? Tem que fazer alguns alongamentos para evitar que isso aconteça novamente, ok? Além disso, as câimbras podem levar a lesões musculares, como rupturas e contraturas, que exigem tratamento médico e um período de recuperação. Por exemplo, existe um tipo de lesão na panturrilha, na batata da perna, que é chamada síndrome da pedrada. A síndrome da pedrada é uma contratura muscular que inicialmente o seu organismo começa a te mostrar com câimbras, ele está te mostrando isso, né? Os sinais, eles estão mostrados para o nosso corpo. Então, começa com câimbras na panturrilha, na batata da sua perna, que elas vão se repetindo, repetindo, e o organismo está falando, olha, vai dar droga, vai dar complicação. Ele está repetindo, está mostrando a você, e uma hora que você estiver fazendo um movimento mais brusco, ela dá uma espécie de um estalo, como se fosse uma pedrada no local, e você não consegue colocar o pé no chão. Tá? Isso demora aí uns 10 dias, mais ou menos, que é o primeiro sinal que os seus músculos na região e o seu tendão está fraco. Olha só, o tendão mais forte do nosso corpo, que é o famoso tendão de Aquiles, hoje, pela terminologia nova, o tendão do calcânio, ele pode se romper. Em se rompendo, ele pode gerar cirurgia. Então, vejam como as câimbras e a má condução na sua saúde pode levar a problemas a você, até uma cirurgia, no caso que nós estamos falando aqui agora. Outra consequência grave das câimbras frequentes é o desgaste físico e emocional. A dor constante e a incapacidade de realizar tarefas simples podem gerar estresse, ansiedade e até depressão, diminuindo significativamente a qualidade de vida da pessoa afetada. Então, isso incomoda muito. Tem muita gente que chega para mim, às vezes, aqui no canal e pergunta, doutor Nelson, por que eu tenho tantas câimbras? Hoje você está entendendo por quê. E você, somente você, poderá minimizar isso. Se você está bebendo pouca água, pode ser um motivo. Se você está comendo comidas inadequadas, pode ser esse o motivo. Se você está excedendo no exercício, também pode ser esse motivo. Tá? Se nenhum desses for motivo, é bom procurar seu médico e entender se você tem alguma doença pré-existente ali que possa estar ocasionando tudo isso. Tá? Desequilíbrio eletrolítico e sua relação com as câimbras. O que são eletrólitos essenciais? Eletrólitos essenciais como o sódio, o potássio e o magnésio desempenham um papel fundamental no funcionamento muscular. Aonde encontram esses eletrólitos? Na banana, na água de coco ou nas frutas cítricas, principalmente. Existem outros alimentos, mas estou falando aqueles que são mais fáceis de a gente encontrar, de estar diretamente ligado a eles, mais fácil de você absorvê-los do que outros alimentos, tá? Então, os desequilíbrios nesses níveis podem contribuir diretamente para a ocorrência de câimbras. Perda dos eletrólitos. Exercício intenso, sudorese excessiva e diarreia podem levar a uma perda significativa de eletrólitos. Sabe por quê? O exercício intenso, você vai ter suor excessivo. Na diarreia, além de você estar perdendo os eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio, você também está perdendo cálcio, que é necessário para a contração muscular. E em perda, o que o organismo faz? Começa a usar o cálcio em outras áreas. E nessas outras áreas, tá? Eu posso ter deficiência naqueles músculos que estão mais intensamente prejudicados, causando contrações musculares involuntárias. Reposição adequada. A reposição oportuna de eletrólitos através da ingestão de alimentos ricos em minerais ou suplementos pode ajudar a prevenir e aliviar a ocorrência de câimbras. Repito, água de coco, banana, frutas cítricas. Impacto das câimbras na qualidade de vida. Dor debilitante. As câimbras podem causar uma dor intensa e até incapacitante, dificultando a realização de atividades diárias, prejudicando a qualidade de vida. Tem gente que tem câimbras praticamente uma atrás da outra. No momento da câimbra, pare,
Relaxe, tente fazer o movimento oposto que você está observando, pare um pouco, faça uma massagem no local, beba bastante água naquele momento. Vou fazer uma coisa aqui interessante. Vocês já repararam que, às vezes, durante um jogo de futebol, tem jogadores que caem com cãibra? Não foi tudo isso que nós estamos falando aqui? Perda principalmente de eletrólitos. E, às vezes, nos intervalos, eles tomam alguma bebida eletrolítica. Tá? Eles estão perdendo principalmente na transpiração, que corre muito, se desgastam bastante, uso excessivo da massa muscular, dos músculos que estão envolvidos no processo ali da atividade que ele está realizando, e ele tem que repor. Tá? É um exemplo bem claro para você entender. Limitação funcional. A ocorrência frequente de cãibras pode restringir os movimentos e limitar a capacidade de exercer tarefas físicas, impactando negativamente a independência e a mobilidade. Porque você não vai conseguir fazer movimentos adequados com cãibra. Quer ver uma coisa? Você resolveu viajar e foi para um local muito quente. E nesse local muito quente, você tinha um passeio que você desejava muito fazer. Aí você vai nesse passeio, que é no mar, por exemplo, e a água do mar é gelada. E esse impacto, pela falta de exercício, pela baixa hidratação, pela até ansiosidade que você está para ir para esse local, você entra na água e cãibra. Se você não tiver uma boa flutuação, não saber flutuar, você pode até afundar e acabar se afogando. Tá? Distúrbio do sono. As câimbras, especialmente durante a noite, podem interromper o sono e causar insônia, prejudicando o descanso e a restauração do corpo. Por que às vezes acontece cãibra à noite? Você, durante o dia, se hidratou mal, se excedeu no exercício, se estressou bastante, comeu alimentos inadequados e você acha que à noite, na reposição, você vai ter melhora? Negativo. Câimbras da atividade física é um ciclo vicioso. As câimbras podem criar um ciclo vicioso que prejudica a prática da atividade física. A pessoa que tem câimbra constante na atividade física ou entre as atividades que você executa, você deve estar pensando assim, ó, é a atividade física que está prejudicando. Não, é a quantidade de atividade física que você está executando. A atividade física faz bem em todos os momentos, mas o problema é a quantidade que você está realizando. Se eu falo para vocês que para iniciar uma caminhada é com 10 minutos, é o mínimo, do mínimo, porque você está descondicionado fisicamente, organicamente, muscular, articular e adaptações. Então, quando você começa com 10 minutos e faz uma adaptação, o seu organismo está se readaptando à atividade física e você vai gradativamente aumentando, aí você vai ter um bom condicionamento. E não vai causar essas câimbras aí que você está tirando da atividade física. Quando as câimbras surgem durante o exercício, isso leva a interrupções e diminuição do desempenho. Isso, por sua vez, pode causar ainda mais câimbras, tornando um ciclo de lesões e dor que torna difícil manter a rotina saudável de exercício. Você está, às vezes, hipoglicêmico. Às vezes, uma pessoa que está com câimbra, se você coloca uma pequena bala na boca e mastiga a bala, ou uma colherzinha de açúcar, ou água com açúcar, você minimiza isso. Tá? Você hidrata e joga também glicemia dentro do organismo. Riscos e lesões associadas às câimbras. Lesões musculares repetidas podem levar a microtraumas musculares, foi aquele exemplo que eu dei da síndrome da pedrada na panturrilha, causando distensões ou rupturas graves, que é o somatório final, quando você fica muito tempo lesionado ou não se trata daquela lesão. Lesões articulares, desconforto e a fraqueza causada pelas câimbras recorrentes podem alterar a biomecânica do movimento, sobrecarregando as articulações. Alteração na marcha, você não vai andar adequadamente, vai mancar, inclusive, vai deambular, ou seja, andar manquitolando, né? Não consegue andar direito, e vai atrapalhar a sua postura, causando dores, às vezes, em outros locais. A importância do diagnóstico e o tratamento adequado. Você tem que, primeiro, identificar a causa. Qual é a origem dessas câimbras? Será problema nutricional? Será desidratação? Será alguma condição médica, alguma doença presente?
Você tem que ter tratamentos, dependendo se isso aí é repetido constantemente, né? Até procurar, às vezes, uma nutricionista para saber se você está com alguma deficiência alimentar. E também ajeitar essa quantidade de atividade física que você está executando. E você vai prevenir essas complicações. Como? Quantidade progressiva de exercício, porque a progressão é importante. Você vai se hidratar mais durante o dia, vai consumir alimentos de qualidade e vai dormir bem entre 7 e 9 horas. Cada vez mais, eu leio pesquisas demonstrando para a gente que quanto menos você dorme, mais prejuízo você traz para a saúde. Se você dorme menos de 6 horas por noite, o seu coração, o seu organismo é que vai sofrer, porque é o momento do descanso geral do seu corpo. Prevenção de câimbras, dicas e estratégias. Hidratação adequada, alongamentos e exercícios gradativos, nutrição balanceada, ou seja, que contenham magnésio, potássio, cálcio e sódio. Tá? Então, a prevenção das câimbras para evitar danos à saúde e manter a qualidade de sua vida. Algumas estratégias importantes que nós citamos aqui incluem manter a hidratação adequada, praticar exercício de alongamento e fortalecimento muscular e seguir uma nutrição balanceada com alimentos ricos em minerais essenciais. É basicamente isso, tá? Que você pode fazer. Beber água durante o dia, se exercitar em casa. Hoje existem vários sites que mostram para você exercícios de alongamento que você pode fazer em frente à sua televisão. E o trabalho de nutrição balanceada. Balanceada a gente fala sempre aqui. Que tipo de alimentos são bons para a sua saúde? Papel da hidratação e suplementação na prevenção de câimbras. Hidratação adequada. Água, frutas de preferência, tá? Água de coco, chás, pode ser quentes ou gelados, que vão equilibrar esses eletrólitos. A suplementação, ela entrará se, durante a avaliação médica que você venha fazer, você esteja com deficiência de magnésio, potássio e cálcio. Tá? E a atividade física sempre é importante. Durante a atividade física, por isso que eu falo que é bom sempre que você vai caminhar, leva uma garrafinha de água, tá? Leva uma garrafinha de água, porque isso vai ser bom para você durante a sua atividade física que você estiver executando. Seja qual for a atividade física, tá? Exercícios de alongamentos para evitar as câimbras. Isso vai melhorar o fortalecimento muscular, e hoje as pesquisas mostram que o trabalho muscular, principalmente de membros inferiores, coxa e pernas, vão ajudar bastante nesse trajeto também sanguíneo e de, vamos dizer assim, distribuição desses líquidos pelo corpo. Vai melhorar a sua mobilidade articular, porque você vai dar amplitude de movimento ao que você executa. Equilíbrio e estabilidade. Isso com os músculos fortes, as articulações equilibradas, vai evitar futuramente até que você tenha quedas e desequilíbrios. Hidratar-se e nutrir-se de uma forma adequada. Existem vários fatores de risco, né? Ou seja, desidratação, o desequilíbrio, nós já falamos, a idade avançada, o envelhecimento tem uma perda maior de eletrólitos, inclusive, causando câimbras, e o histórico familiar. Quando procurar ajuda de um profissional de saúde para as câimbras? Quando essa dor é persistente, é recomendável buscar orientação médica para avaliar o seu caso. Inchaço e dificuldade ao movimento. Quando as câimbras causam inchaço, vermelhidão e limitação de movimentação, é importante consultar um profissional de saúde e investigar possíveis lesões. Foi o caso, por exemplo, da síndrome da pedrada que eu exemplifiquei com vocês aqui. E câimbras recorrentes, principalmente se você é idoso ou idosa, para saber os sinais subjacentes, para fazer uma avaliação médica e entender o que está acontecendo. Então, são cuidados, para a gente fechar, quais são os cuidados essenciais para evitar as câimbras? Em resumo, nós já falamos tudo aqui durante o nosso bate-papo. Elas podem ter consequências sérias à saúde e à sua qualidade de vida. É essencial adotar medidas preventivas, como manter a hidratação adequada, o consumo de líquidos, suplementar eletrólitos, caso na sua avaliação médica tenha necessidade, fazer exercício de alongamento e fortalecer a sua musculatura. Ao primeiro sinal de câimbra,
repetida, é importante buscar orientação médica, identificar e tratar a causa raiz. Ok, gente? Então, se você tem esse problema, é bom se cuidar. E não é nada demais. É demais, sim, se você deixar passar. Todo o nosso organismo mostra sinais e, às vezes, sintomas que nós estamos desequilibrados. Então, às vezes, quando esses sinais e sintomas aparecem, é hora da gente começar a procurar um profissional de saúde e entender o que está acontecendo.